Cara, o bicho tá pegando, hein? Depois das tretas aí que aconteceram depois do Choque Rei, a Leila Pereira resolveu falar sobre as polêmicas envolvendo São Paulo e Palmeiras. E você vai ver agora, né? Porque quando surge o Alviverde, a gente surge aqui trazendo para você tudo do Verdão. E a Leila Pereira resolveu soltar o verbo e falar o que está acontecendo e a opinião dela sobre isso tudo. Você vai ver agora. Depois que der seu like, dá o seu positivo para cima aí. Comenta aí se você concorda com a presidente do Palmeiras. Olha o que a Leila falou. Voltada, né, quando chegou em casa e tomou conhecimento. Vamos escutar um pouco a Leila. Eu estava naquele jogo, não é? Eu não presenciei aquela cena no Morumbi, mas eu achei muito esquisito, muito estranho. Eu já fui a vários, como presidente do Palmeiras, já fui a vários jogos no Morumbi e eu nunca presenciei um ambiente como aquele. Quando nós descemos do ônibus, existiam várias caixas de som, mas com o hino do São Paulo, mas num volume que era impossível nós conversarmos. Falei, mas o que está acontecendo? Que falta de respeito, sabe? Isso não dá para conversar. Eu achei estranho aquilo, que nunca aconteceu isso, foi a primeira vez no Morumbi. Eu, quando estou andando pelo meio do torcedor do São Paulo, eu nunca fui hostilizada, pelo contrário, sabe? Eu sempre fui muito respeitada no Morumbi. Nunca tive problema de agressão verbal ou piadas, não é? Nunca, sabe? Eu sempre fui muito respeitada pelo torcedor do São Paulo. Eu acho que é pela minha postura. Eu tenho muito respeito pelas instituições e pelo torcedor, seja quem for. Quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a receber mensagens, não é? Dessa confusão e imagens, não é? Dessa confusão, entender inclusive imagens de jornalistas. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E liguei para o meu pessoal, não é? E para o meu diretor de futebol, para o meu vice-presidente, aí me informaram daquela confusão toda, né, envolvendo o presidente do clube, o Júlio Casares, o diretor de futebol, o senhor Carlos Belmonte, não é? Agredindo de uma forma criminosa, não é? O nosso treinador, de atitudes xenófobas, né? E o que eu não posso admitir uma coisa dessa. A Leila ainda, né, na entrevista, ela não poupou críticas, então, ao diretor de futebol do São Paulo, o Carlos Belmonte. Aí a imprensa começou a soltar outros vídeos. Aí eu vi um vídeo horrível do diretor de futebol, Carlos Belmonte, não é? Xingando de uma forma extremamente criminosa e preconceituosa o nosso treinador. Eu espero, não é, que as autoridades tenham uma atitude exemplar punindo esse diretor de futebol, esse Carlos Belmonte, tá? Para que isso não aconteça novamente. E digo mais, eu vou conversar com os meus advogados, não é, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz Parque, sabe? Essa pessoa é uma pessoa não grata nos nossos ambientes. Porque não pode, uma pessoa desse tipo, ela fomenta a violência. O que nós mais temos hoje que coibir, não é essa violência insana, não é, no futebol. E nós, como dirigentes, nós temos que ser os primeiros, não é, a levantar essa bandeira. Não daquela forma que eu vi no Morumbi. Gente, aquilo é inadmissível. E eu só acredito que a gente consiga coibir esse tipo de violência com punição. E tem que começar a punição pelos dirigentes. Os dirigentes não podem. É porque o que acontece? Eles querem jogar para a torcida, querem ficar bonito com o torcedor. Mas o que acontece? O São Paulo não joga sozinho. O São Paulo joga com outros clubes. Ele acaba incitando uma violência desmedida com os outros clubes, não é? Então, que o torcedor comum do São Paulo não tem culpa, sabe? Então, é uma irresponsabilidade absurda. Nós estamos muito revoltados. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que quem quer que seja agrida verbalmente ou fisicamente, seja como for, qualquer dos nossos profissionais.
Eu sou a presidente do Palmeiras e eu estou aqui para defender o nosso clube e os nossos profissionais. Estamos estudando com nossos advogados quais as medidas jurídicas, não é, que podem ser adotadas contra esse diretor de futebol. Eu acredito que ele será processado, não é? Ele será julgado pelo TJD, não é? E pelo STJD. E nossos advogados, vão trabalhar para que haja uma punição exemplar. Tá? Então, e com relação às ofensas proferidas contra o nosso treinador, nós estamos conversando com o nosso treinador que a iniciativa tem que ser dele, não é? Do Abel. Então, o que ele precisar, o que ele quiser, né, fazer, nós estamos aqui para dar o amparo jurídico que ele precise. Mas justiça comum também? Sim, também, mas aí teria que ser o Abel, não é, ingressando com a ação, então isso tem que ser, ele tem que decidir, mas nós estamos conversando com ele e o que ele decidir, nós estamos aqui para apoiá-lo. Mas da parte do Palmeiras, você sabe que no fundo, eu acho que isso tudo é despeito, é inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil, um técnico extremamente vencedor. A Leila também, Alex, Mansur, falou diretamente sobre a relação com o presidente do São Paulo, né? Como fica a relação com o Júlio Casares, claramente estremecida aí depois do episódio. Vamos escutar. Olha, eu não conversei com o Júlio depois do que aconteceu, não é? Eu conheço o Júlio Casares há bastante tempo, antes dele ser presidente do São Paulo. Sempre tive realmente uma relação muito boa com ele, mas eu vou te falar uma coisa, Thiago, eu tenho uma ótima relação com todos os presidentes de clube. Nunca tive problema com nenhum deles, sabe? Eles sempre foram respeitosos comigo e com o Palmeiras, e a recíproca é verdadeira. Me causou muita estranheza a atitude do Júlio, muita estranheza, sabe? O que ocorreu nesse último domingo. Eu não sei o porquê que ele estava tão revoltado, não é? Aquilo lá foi um ataque à minha pessoa como presidente do Palmeiras e à instituição, a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Porque quando ele age daquela forma, não é? Impedindo o meu treinador, não é? De conceder entrevista coletiva para vocês. Meu treinador não falou porque proibiram. Eu nunca vi um negócio desse. E essa história de que é uma retaliação porque pelo tratamento que é dado ao São Paulo no Allianz Parque, isso não é verdade. Quando o Júlio fala isso, ele mente. Nós nunca deixamos de oferecer sala de imprensa para o São Paulo, sabe? Ele tem a sala de imprensa, que é a nossa sala principal, não é? E alguns clubes, eles preferem falar em outro local porque querem ir embora logo, estão com pressa, não é? Então, nós nunca proibimos nenhum clube, o São Paulo, ou quem quer que seja, de ocupar um espaço para dar entrevista. E lá no São Paulo, domingo, nos proibiram, sabe? Então, eu achei muito estranho, não entendi a atitude do Júlio, eu não sei o porquê disso, sabe? Eu acho o seguinte, ele só incita mais violência. E nós estamos aqui para trabalhar pelo contrário, pela paz, pelo respeito, pelo entretenimento que é o futebol. Eu sempre tive uma ótima relação com ele, sim, mas agora eu não sei, entendeu? Ele me desrespeitou e desrespeitou também a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu estou aqui para proteger o meu clube. Procurado pela Globo, Mansur, o São Paulo enviou um comunicado assinado pelo presidente Júlio Casares, que a gente vai ler aqui para o torcedor do São Paulo, todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Abre aspas, Carlos Belmonte não é xenófobo. Conversei com ele sobre o assunto e ele explicou que, de cabeça quente, após os erros de arbitragem na partida, usou a nacionalidade do treinador como forma de identificação e não qualificação. E ele destacou que, naquele momento, o próprio treinador não estava no local. Lamento que em 2022 a presidente Leila não pensou de forma inclusiva em promover a paz nos estádios. Na ocasião, após o término da final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência.
Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário, mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. Respeito ao adversário também deve ser dado com boas instalações em seu próprio estádio próprio, condições para jornalistas trabalharem em segurança. Sempre recebemos bem a Leila, como ela mesmo diz, no Morumbis, mas não podemos dizer o mesmo do São Paulo no Allianz. Já tivemos diversos incidentes com os nossos profissionais por lá. Não podemos viver como dirigentes do passado, mas não podemos deixar de ter o amor por nosso time do coração. Fecha aspas para o Júlio Casares. O presidente também destacou a nossa produção sobre alguns temas. O hino. O São Paulo Futebol Clube tem como tradição em grandes partidas, como a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, colocar o seu hino no acesso de entrada dos atletas como uma forma de ambientação ao estádio. Sobre a sala de imprensa, abre aspas. Em diversas situações, o Palmeiras não nos ofereceu a sala de imprensa em jogos disputados no Allianz Parque e em nenhum momento nos foi ofertada essa possibilidade no jogo que terminou com derrota por 5-0. Inclusive, antes desse referido jogo, foi prometido um espaço que estaria isolado. E o que aconteceu foi que nos colocaram em uma passagem, em frente ao vestiário dos Gandulas, que inclusive ficaram ironizando em muitos momentos pela goleada. Sem falar que não nos deixaram colocar de maneira adequada o backdrop com o patrocinador. Só conseguimos isso depois de discussões e insistência, inclusive presenciadas pela representante da CESP. Como também não é verdade que não usamos a sala de coletiva por estarmos com pressa para ir embora, já que quando há divisão da sala, o visitante sempre faz antes, como acordo entre todos os clubes, inclusive consta em regulamento quando necessário. Com a expressiva derrota no Clássico, seria muito mais cômodo cancelar a coletiva e alegar falta de estrutura, mas a fizemos por respeito ao torcedor e aos jornalistas presentes. Todas essas reclamações foram repassadas ao Palmeiras, à CESP e à Federação Paulista de Futebol ao final daquele jogo. Se presidente de clube soubesse de tudo, duvido que Leila permitiria que jornalista ficasse sentado no chão para trabalhar em seu estádio, mesmo sendo cessionário da W Torre. No ano passado, na Copa do Brasil, nos ofereceram a sala de coletiva, pois o Palmeiras estava em um momento em que não atendia a imprensa e, portanto, disseram que não usariam o espaço. Ao final da partida, acabaram utilizando também para uma entrevista do Anderson Barros. Sempre acompanho o meu time do coração do início ao fim de todas as atividades. Gosto de estar junto nos momentos bons e ruins. Entendo que a melhor forma de promover a paz é com atos como o do ano passado, quando fechamos um acordo e o Palmeiras, a pedido do Abel, jogou 2 vezes no Morumbis. Paz se promove com ações concretas e não com declarações. Também disse sobre a relação com a Leila, abre aspas. Como já falei diversas vezes, tenho profundo apreço e respeito pela dirigente Leila. Acredito que uma amizade construída antes de nossa relação no futebol não pode ser abalada por questões pontualmente do esporte. Vamos envidar esforços para juntos superarmos qualquer rusga e promovermos o melhor espetáculo. Fecha aspas, a resposta então do São Paulo em contato com a produção aí na pessoa do presidente Júlio Casares. Ouvimos os dois lados, como o bom jornalismo pede, Mansur, Alex, e a tristeza maior, né, disso tudo, do que aconteceu depois do jogo no Morumbis, é exatamente um retrocesso. A gente, né, vai visitando períodos muito, muito distantes, né, do futebol brasileiro, né, tanto, né, na figura, né, do Carlos Belmonte, no episódio no Morumbis, e é uma discussão que fala muito pouco, empobrece o futebol, né? A gente não aprende nada ouvindo um lado, o outro. Infelizmente, né, Mansur? A gente está vendo as imagens, aqui mais uma vez, registrada pelo Eduardo Rodrigues, ele que é setorista do Palmeiras, no GE. Isso aí, sinceramente, a gente ganha muito pouco e fala muito pouco. A gente, né, engrandece pouquíssimo o debate sobre o futebol brasileiro. É isso, Igor. Enquanto a gente lia a nota daqui, via entrevistas, lia notas, eu estava aqui pensando como a gente é ingênuo, né? A gente está cobrindo, e precisa cobrir porque é o nosso trabalho, um processo que vem sendo desgastante e difícil e aparentemente não vai chegar a bom termo da tentativa de, com os clubes sentados à mesa, de se criar uma liga nacional. Se os clubes não conseguem dialogar sobre a ordem de entrevistas coletivas e de uso de uma sala, de um auditório de estádio de futebol, como é que a gente pode acreditar em um momento que eles iam formar uma liga e juntos administrar o Campeonato Brasileiro?
É inacreditável. Olha, eu entendo, a gente precisa cobrir esse episódio porque os dirigentes estão se pronunciando, porque a história cresceu, porque houve um ato de xenofobia, claro. A nota diz que o Carlos Belmonte não é xenófobo, eu não conheço, não sei se é ou não é, mas foi naquele episódio, porque houve desrespeito, porque houve agressão, houve hostilidades à arbitragem, houve uma série de coisas erradas no estádio de futebol e a gente precisa cobrir. Mas, gente, olha o tamanho que isso ganhou. Olha o tempo que a gente está falando sobre o uso de um auditório, de uma sala de coletiva. Olha a incapacidade do futebol de passar as mensagens certas. A gente tem uma tendência recente, o futebol brasileiro, ele foi caminhando por um período, em alguns lugares do Brasil, em que mais e mais clubes passaram a ter os seus próprios estádios, as suas próprias arenas, e se desenvolveu cada vez mais um senso deformado do que é ter sua casa, que é transformar em território hostil ao outro. Se há 2 pontos em que a Leila é muito feliz na entrevista dela, primeiro é qualificar como xenofobia a ofensa ao Abel, e segundo é falar sobre o dirigente que joga para a arquibancada, porque isso é fato, né? O que a gente mais vê é dirigente jogando para a arquibancada, tentando falar a linguagem da arquibancada, num processo que o único efeito é reforçar o antagonismo e o ambiente violento. Ninguém é capaz de sinalizar com um ato de cortesia, porque é todo mundo educado no ambiente do futebol a reforçar a visão de que o outro é o inimigo e que você só está transmitindo ao meio externo uma sensação de pertencimento a uma entidade, a um clube, se você usar a linguagem do confronto o tempo todo. Isso não é exclusividade do São Paulo. A gente não consegue se livrar disso. E não é exclusividade do São Paulo. Esse é o caso da vez. Exato. São atitudes pequenas de lado a lado. O jogo de futebol que aconteceu no domingo, meia hora depois ele estava esquecido, soterrado por uma série de picuinhas. Se os clubes não conseguem discutir assuntos estruturais do futebol brasileiro, eles são ágeis na arte da picuinha, da retaliação. Você não tem um gesto, os gestos recentes de sessão e compartilhamento de estádio, que parecia uma caminhada no lado certo, né? Um sopro até de alguma experiência. Eu me achei, cara. Eles sumiram rapidamente por causa de uma sala de entrevista. O Alex, nessa questão desse ponto da sala de coletiva, e são vários pontos abordados tanto pela Leila quanto nessa resposta do São Paulo, na figura do presidente Júlio Casares, mas quando saiu e quando surgiu todo o problema da sala de coletiva, não começou nesse último clássico, né? Não é via de uma única, isso é claro na fala da Leila, na fala do Júlio, na repercussão entre as torcidas. E quando eu olhei, cara, assim, eu acho tão ridículo o que aconteceu, tanto quanto aconteceu agora no Morumbi, como já foi no Allianz Parque, mas sinceramente, para mim é mais constrangedor do que polêmico, do que grave, do que para tomar a proporção que toma. É muito pequeno, é muito pequeno. E a gente vai discutindo pontos como esse, e eu fiquei vendo as cenas, assim, eu fico imaginando assim, cara, e aí? A gente está discutindo o quê? A gente está falando sobre o quê? Não, e parece que o jogo chegou numa guerra dessa maneira, que era totalmente ao contrário. Não tinha nada disso, pré-jogo, dos outros jogos, a gente não percebeu, concorda, Mansur? Eu não lembro de ter visto nada. Parece que realmente São Paulo e Palmeiras vieram para uma guerra, assim, que acabou de uma maneira, erros de arbitragem, fazendo com que os clubes se bicassem. E eu não lembro de ter visto algo simplesmente de ser negado uma sala, pelo anfitrião, de ser negado uma sala para entrevista. Até porque é o seguinte, a informação, a gente sabe que o futebol, ele gera muitas emoções, as emoções ele pode te levar a alguns impulsos, que você às vezes pode cometer alguns erros. Por isso a gente tem que estar sempre bem preparado. Mas nós estamos falando de pessoas maduras. Pode não errar? Pode, não é essa a questão. Mas eu não posso defender meu time, é que você já teve lá. Tá bom, de repente eu errei, se eu errei ao vivo, eu vim pedir desculpa ao vivo. Mas ao mesmo tempo, cara, depois de um jogo desse, até a questão do que aparece do dirigente e dos 3 atletas ali, do Rato, do Rafinha e do Caleri, é algo que, assim, eu não julgo aquilo que eles sentiram ou que eles sentem que é legítimo. Só que a ação, a gente sabe que quem pode perder com isso também é o São Paulo, porque os jogadores ali podem ser punidos. O diretor, da maneira dele, ele não vai entrar no campo por mais importância que tenha.
O presidente, ele acabou ficando tão bravo que ele esqueceu de falar até o Morumbis, na verdade, né? Aqui no Morumbi não vai ser assim. Parece que realmente houve erros. Realmente a gente não pode fugir de algumas coisas que o Abel acaba fazendo na beira do campo e que muitas vezes é discutido que não é correto. Ele fala, eu estou defendendo meu clube, mas não vale tudo para você defender seu clube, não precisa. O certo é certo e o errado é errado. Você com o sentimento mais à flor da pele no futebol ou você na rua. Né? Então eu acho que tudo isso não leva realmente a nada. Ah, mas eu não quero passar mensagem nenhuma, mas a gente tem que pensar que a exposição ela passa. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. E ninguém é dono da razão. Claro, as pessoas que fazem futebol, elas terminam, pela posição que elas ocupam em clubes tão importantes, elas terminam falando para muita gente. Então não dá para que elas percam a noção de que cada atitude delas tem que ser medida de acordo com o que é o mundo real lá fora. Eles não são uma ilha isolada do mundo. Eles estão dialogando com muita gente. E, infelizmente, uma sociedade cada vez mais violenta interpreta isso como uma espécie de autorização para determinados enfrentamentos que a gente já viu como acabam. Eu não estou dizendo que se amanhã acontecer um confronto grave, que o culpado é o Carlos Belmonte, o Júlio Casares ou a Leila Pereira. Eu estou dizendo que eles não contribuem para a tentativa de criação de um ambiente melhor. O futebol é incapaz de passar uma boa mensagem. Cara, um episódio vergonhoso. Esse episódio é vergonhoso. Ele é pequeno. É pequeno demais. Eu falo, para mim ele é mais constrangedor do que grave. Muito constrangedor. É muito mais constrangedor do que grave. Revendo vergonhoso, hoje, cara. Você vê passo a passo Ô Igor, eu não sei o que vocês pensam assim, Mansur, mas eu não condeno, mas cada um faz o que quer, é legítimo. Você vai lá, eu cometo um ato falando e depois vem tipo uma nota assim. Parece que é se esconder atrás daquilo que você quer escrever pensando, poxa vida, vem e fala também, sabe? Não que não abra para uma coletiva, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a nota fica muito fria. E a nota justifica, entre aspas, não é exatamente o termo, talvez justifica, mas ela tenta atenuar o que foi um ato xenófobo e o que foi um comportamento ruim, muito ruim, do São Paulo, de dirigentes, de alguns jogadores, perto do vestiário de arbitragem. Ele tenta atenuar isso apontando o dedo para erros anteriores do outro. Exato. Não é um movimento no sentido do entendimento. Passa a cometer erros graves por causa de alguns erros dos outros, que a gente não tem condição de julgar, porque nós não estivemos lá, a gente não viu, entendeu? E isso então, não tem nada a ver com o julgo, nada a ver com os erros de arbitragem. E não tem nada a ver com a gente estar tomando partido, porque Zero. o que tem de erro de um lado e de outro, tá beleza. Ah, se o Abel, um exemplo, tem algumas questões dentro de um campo de futebol que cada um lida da maneira que tem para tentar, de repente, vencer. Há limites? Acredito que sim. Mas até algo que se passa, a gente consegue entender que ninguém é menino no futebol aqui para a gente poder não ver. Se o Abel realmente, algumas vezes, até acredito que ele tem errado, sim, claro, algumas vezes. Bastante. Né? E isso, ninguém está aqui para julgar e contra. Mas para isso também eu preciso, de repente, cometer esse erro preconceituoso? É evidente que não. Então eu não vou justificar. Então nós estamos aqui, na verdade, hoje com o papel de ajudar até para refletir uma maneira de que realmente as coisas dessa forma foi resolvida, Igor? Exato. Foi. Tá, então o que a Leila Pereira falou, né? Ela deu aí essa entrevista aí, mandando um papo reto aí, dizendo que nunca o Palmeiras impediu o São Paulo de usar a sala de imprensa do Palmeiras, destinada aí ao visitante. Nunca teve esse impedimento. Alguns clubes, segundo ela, que escolhem outros locais para sair mais rápido, já que a sala de imprensa fica mais distante. Então aí teria sido a escolha do São Paulo, não dela. E essas questões aí que o presidente de São Paulo falou nessa nota, ele não teve coragem de meter a cara a tapa, né? A Leila falou. Ele não teve coragem de botar a cara dele, né? Teve que mandar a notinha com um monte de mentiras ali, né? Um monte de falácias ali. Não botou a cara, a Leila botou a cara. Em quem que eu acredito? Em quem deu a cara a tapa? Ou em quem tá atrás de sabe-se lá o quê? De um textinho que não colocou a cara a tapa? Quem será que tá falando a verdade? Um empresário de sucesso que preside o maior clube do Brasil e que dá a cara numa entrevista depois das polêmicas que aconteceram? Ou um cara que pouca gente sabia quem ele era antes de ser presidente do São Paulo, que ataca xenofobicamente o técnico do time adversário porque não conseguiu ganhar dentro de campo, e aí culpa a arbitragem, ofende o técnico, inventa um monte de situações que não aconteceram, só porque perdeu a final do Campeonato Paulista de 4-0, ficou putinho.
Devia ter pensado nisso antes de fazer o acordo do Morumbi, então, né? Ou não foi depois do acordo do Morumbi? Não foi em 2023? Então por que ele estava putinho com 2022 e veio fazer acordinho em 2023 para o Palmeiras jogar no Morumbi? Porque ali mesmo ele falou, não vou fazer isso porque, por isso, isso e isso. Ele não falou isso. Isso para mim mostra que a Leila Pereira está falando a verdade e que ele está com falácia. Senão ele já teria evitado que o Palmeiras jogasse no Morumbi, é óbvio isso aí. Quem tem 2 neurônios, é só ligar aí os 2 neurônios. Você tem? Tem gente que não tem. Tem bastante gente aí que não tem. Pelo menos 30, 40% aí, né? Não de vocês especificamente. Estou falando em vários aspectos aí, o povo brasileiro, né? Complicado. Mas você viu aí, né? O jornalista tá entre eles. Ataca o Abel o tempo inteiro ali, qualquer coisinha, o Abel é culpado de tudo. Deixa sua opinião aí. Coloca aí o que você pensa. Eu vou parar por aqui. Então. Pode clicar aqui do lado também, tá? Para ver os próximos vídeos. Avante, palestra.